uma honra, é um prazer tê-los conosco nessa noite. Estamos em família para celebrarmos, para festejarmos, para adorarmos ao Senhor, e que você possa, em nome de Jesus, receber nessa noite aquilo que Deus tem para acrescentar na tua vida. Amém? Amém. Então eu creio que nessa noite Deus vai acrescentar na minha e na tua vida, mas não é o fato de você estar aí do outro lado da telinha nos ouvindo, participando conosco. É o fato com o que você faz com aquilo que vai ser dito nessa noite. Se você abrir o seu coração para receber da parte de Deus, se você receber e praticar aquilo que nós vamos falar nessa noite, você terá um resultado positivo e será bem sucedido em tudo aquilo que você realizar, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Então, amados, eu ministrei durante toda essa semana, eu ministrei na nossa live de terça-feira, onde eu estive falando a respeito da importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ou seja, de nós nos revestirmos dessa palavra. Na quinta-feira eu ministrei a respeito da autoridade do crente, e hoje eu quero estar falando para mim e para você a respeito da nossa identidade em Cristo, ou a importância de nós compreendermos a nossa identidade em Cristo. Aquilo que Cristo conquistou naquela cruz, na cruz do Calvário, para mim e para você. Nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos aqui com os elementos preparados, a mesa está posta, com o pão, o vinho, o suco de uva, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o seu sangue. Ele conquistou algo para mim e para você naquela cruz. Ele conquistou vida e vida abundância. Ele nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino da sua luz, o reino de amor, de paz e de justiça. E se nós não nos identificarmos com isso, se a nossa identidade não estiver ligada a isso, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Algumas pessoas erradamente, elas acham e elas pregam, elas dizem que nós não precisamos fazer nada, que Deus já fez tudo. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já conquistou para mim e para você. Mas não quer dizer que nós não tem uma parte que nós não devemos fazer. A Bíblia diz que o reino de Deus ele deve ser tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar em algumas coisas. A Bíblia diz que nós devemos não nos conformar com esse presente século, mas devemos renovar a nossa mente. Então quem renova a nossa mente somos eu e somos você. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Então quem se enche do Espírito? Eu e você. Amém, amados? A Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então quem se reveste da armadura de Deus, dessa palavra, eu e você. Tem uma parte que nós precisamos fazer. Então tem a parte que nós precisamos nos identificar com aquilo que Cristo conquistou. Se você não se identifica com aquilo que Cristo conquistou na cruz, você não vai poder provar do resultado daquela conquista. Então nós precisamos nos identificar com a conquista de Jesus, com Jesus Cristo, com o resultado das coisas conquistadas na cruz, para que nós possamos desfrutar. Amém? Você está entendendo isso? Você entende isso? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu quero fundamentar o que eu vou falar. E eu queria começar em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Todos abriram? Posso ler? Então diz assim, se você não está com a sua Bíblia, você anota para você conferir depois. Amém? Então diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Diga comigo, poderosas em Deus.
Aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais, amados, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos os sofismas. E o que são sofismas? Sofisma, amados, são falsas verdades. São ilusões da verdade, mas que não representam a verdade. Então a nossa arma, a nossa milícia, ela não é carnal. Nós não precisamos, ou seja, a nossa briga, entre aspas, vamos dizer, usar essa palavra briga, a nossa luta, ela não é carnal. Nós não precisamos estar brigando com as pessoas. Eu não preciso estar brigando com os meus vizinhos. Eu não preciso estar brigando com as pessoas que eu me relaciono, porque a minha briga, a minha luta, ela não é carnal. A minha milícia, ela não é carnal, mas sim poderosa em Deus, para destruir as fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Amém, amados? Então nós não estamos brigando uma luta carnal, uma luta natural. Amém? Nós nascemos de novo pelo Espírito. E se nós nascemos pelo Espírito, a Bíblia diz que nós devemos viver no Espírito e nós devemos andar no Espírito. Você entende isso? Então, você não vai viver naturalmente. Quando a gente vive naturalmente, a gente vai viver discutindo com um e com o outro, a gente vai viver brigando com um e com o outro. Nós nos deparamos, amado, todo dia com pessoas, né, que elas não estão bem. E porque elas não estão bem, elas estão de caras fechadas. E às vezes a gente acha que está com raiva da gente, ou está implicando com a gente. Então a gente vai viver brigando, vai viver discutindo, vai viver na carne. E a nossa luta, ela não é carnal. A nossa milícia, ela não é carnal. Amém? Mas sim poderosas em Deus. Aleluia. Para desfazer fortaleza, para quebrar a lógica do pensamento. Amém? Quando a gente vê uma pessoa de cara feia, não quer dizer que ela está com raiva de nós, que ela está com algum problema. Ela está com alguma dificuldade. Aleluia! E ela precisa encontrar em mim e em você Deus, para que ela possa entender que há uma saída. Amém? Então, se você entende isso, se você crê que você nasceu de novo pelo Espírito, você deve viver no Espírito. E quando nós vivemos no Espírito, nós vamos identificar espiritualmente qual a maneira de nós agirmos, qual a maneira de nós pensarmos, qual a maneira de nós fazermos. Amém, amados? Então, se você vive no Espírito, você também anda no Espírito. Nós precisamos entender que a palavra ela vai operar para o espiritual. Então, para quem é espiritual, eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando do religioso. A palavra vai operar para o espiritual. Então, se você é espiritual, se você entende as coisas pelo Espírito, a palavra vai funcionar para você. Porque o carnal, ele só entende a força do braço. O carnal só entende a brutalidade e acha que ele pode resolver tudo na sua força física. Mas o Espírito entende que a palavra de Deus é poderosa para quebrar, para desfazer as fortalezas. Amém. Amém? Isso se entende espiritualmente. Isso se diz respeito à nossa identidade hoje. Nós não somos mais naturais. Nós somos espirituais. Amém? Você compreende isso? Você está compreendendo até aí? Aleluia! Porque o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para que nós pudéssemos entender e viver espiritualmente. Hoje, amados, nós adoramos pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Então nós não somos mais naturais. Se nós nascemos de novo, nós somos espirituais e precisamos andar pelo Espírito, porque a palavra de Deus, a verdade da palavra, ela vai operar para os espirituais. Você compreende isso? Você entende? Amém, amados? Tudo certo até aí? Podemos continuar?
Aleluia! Então eu queria, né, que você fosse lá para Efésios capítulo 6. Mas antes da gente abrir lá em Efésios capítulo 6, deixa eu dizer algo para você, né? Porque às vezes nós achamos, né, algumas pessoas acham erroneamente que a batalha ou a luta, que Deus travou uma luta severa, uma luta, né, ferrenha com o diabo, né, aonde talvez algumas pessoas achem que foi necessário, traz reforço, porque senão a gente perde. Chega, corre os anjos para reforçar as colunas, né, reforçar a linha de frente para que a gente não perca. Né? E quando as pessoas pensam e dizem assim, mas rapaz, quando o diabo caiu, ele levou um terço dos anjos com ele. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, ele diz que Satanás, o diabo, ele caiu como um raio. Ou seja, amado, foi um piscar de olhos. Ele tentou ser igual a Deus, ele tentou duelar com Deus, mas ele não foi páreo. Ele caiu. Amém? Então, Jesus já venceu. E se ele venceu, eu e você também vencemos. Mas isso nós entendemos espiritualmente, não com a mente. Porque se for na força da mente, naturalmente, nós vamos viver uma luta diária contra o diabo. Nós vamos viver em uma luta diária contra Satanás e as suas hostes. Mas a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é carnal. Amém? Mas é poderosa em Deus. A nossa milícia é poderosa em Deus. Então, Satanás, o diabo, é um inimigo vencido. E o que é que nós precisamos crer? E o que é que nós precisamos fazer? Nós só precisamos crer, amados. E quando nós cremos e andamos no Espírito, ele também não é páreo para mim e para você. Você entende isso? Aleluia. Então, Efésios, eu disse Efésios, capítulo 6, verso 12. Posso ler? Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, amados? Então não é natural, não é naturalmente. Tudo é espiritual. E se nós entendermos aquilo que eu falei anteriormente, se nós entendermos isso, se nós entendemos que o diabo e as suas hostes já são um inimigo vencido, se nós compreendermos isso espiritualmente, nós não vamos precisar estar nessa luta, nessa briga. Nós vamos usar a nossa autoridade. Quinta-feira, eu acho que foi quinta, eu falei sobre a autoridade do crente. Nós vamos usar a nossa autoridade. Amém? Aleluia! Porque nós já sabemos, o diabo é um inimigo vencido, então tudo é espiritual. As coisas espirituais, elas vão trazer a manifestação das coisas para o reino natural. Precisamos entender isso. Quando nós entendemos que a nossa luta não é natural, não é contra carne nem sangue, e é contra os principados e as potestades, como é que vai ser essa luta? Nós vamos nos levantar em fé, amados, para que as coisas espirituais que nós desejamos para a nossa vida, elas venham e elas não sejam impedidas pelas hostes, pelos demônios. E como é que nós impedimos isso? Nos levantando em fé, usando a nossa identidade em Cristo, trazendo a manifestação das coisas espirituais para o natural.
Precisamos entender que as coisas acontecem primeiro celestialmente. As coisas acontecem primeiro no reino do Espírito. E no reino do Espírito sempre vai haver uma força querendo impedir que elas aconteçam. Mas se nós nos levantarmos espiritualmente, as coisas vão acontecer no reino espiritual e vão ser manifestas na nossa vida no reino natural. Então não é a terra interferindo no céu, mas é o céu interferindo na terra. Amém, amados? E isso acontece pela fé. Se você não crer, se você não tiver fé nisso, se você não compreender essas coisas pela fé, pelo Espírito, vai ficar difícil para você, porque as coisas não irão acontecer. Amém, amados? Então, amados, no reino do Espírito, eu e você, nós morremos com Cristo. Você entende isso? Jesus Cristo, ele veio tomar o nosso lugar naquela cruz, porque nós não suportaríamos. Então ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Mas uma vez que ele tomou o nosso lugar naquela cruz e morreu naquela cruz, nós morremos com ele. Você compreende isso? Mas também ressuscitamos com ele. Aleluia! Nós não somos mais as mesmas pessoas. Morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. E isso nós cremos pelo Espírito de Deus. Amém? Ou ai de mim? Aleluia! Então, se você não acredita, se você não crê nisso, fica difícil de você compreender. Vai comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Verso 4. Aleluia. Todos abriram? Romanos 6, 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele. Com ele quem? Com Cristo. Fomos sepultados, enterrados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de quê? De vida. Então, amados, nós precisamos nos identificar com uma nova vida, não com a vida antiga, não com a vida velha. Na vida velha, nós andávamos brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, falando palavras torpes, falando palavras de baixo calão, mas agora nós temos uma nova vida. Você precisa se identificar com essa nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de lutar, porque agora nós não lutamos mais na força do nosso braço, mas nós lutamos pelo Espírito, declarando a palavra, falando as grandezas de Deus, coisas acontecendo por intermédio da palavra, saindo da nossa boca, pela nossa fé, porque agora nós temos uma identidade nova, nós temos uma nova vida, não somos mais os mesmos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, por causa de Cristo. Amém, amados? Então nós fomos sepultados com ele, nós não vamos ser, nós já fomos. Ei, você já morreu. Você já foi sepultado com Cristo, mas também foi ressuscitado com ele. Aleluia! Dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. Está vendo aí, amados?
andar. Devemos andar diferentes hoje. A nossa identidade nos leva a andar de modos diferentes. Porque agora nós temos uma nova identidade. Agora nós somos novas criaturas. E se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Então ele tomou o nosso lugar na cruz. Porque nós não suportaríamos tudo o que ele suportou. Ele foi moído, ele foi pisado, ele foi transpassado. Nós não suportaríamos. Ele nos substituiu na cruz. Mas quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Amém ou ai de mim? Amém. Você compreende isso? Então agora, amados, é inadmissível eu e você, como crentes, como nova criatura, como pessoas que têm uma vida nova, que andam em novidade de vida, agora andar pensando da forma que nós pensávamos. Ah, está tudo perdido, não tem mais jeito. Acabou, foi tudo agora, por causa desse coronavírus, tudo acabou. Isso é para quem não tem uma nova vida. Pensando e falando as mesmas coisas. Ocupando o pensamento com as coisas velhas, com as coisas antigas. Falando e pensando as mesmas coisas. Brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Discutindo por qualquer besteira. Isso é para quem não tem uma vida nova. Isso é para quem não mudou de identidade. Agora a nossa identidade em Cristo, ela mudou. Agora nós somos uma criatura nova e precisamos andar em novidade de vida. Você entende isso? Você compreende essa verdade? É uma verdade absoluta, amados. Está na palavra. Não precisa a gente estar procurando uma explicação para isso aqui. Porque teologicamente a palavra diz o que ela está dizendo. Eu não preciso estar inventando ou pensando ou tentando dar um entendimento natural para isso. Porque quando nós colocamos um entendimento natural para a palavra de Deus, nós vamos ter um pretexto para fazer besteira, para estar falando coisas erradas. Por isso que tem muitas pessoas falando coisas que não entendem, achando que estão ensinando a palavra de Deus, mas elas estão causando danos a pessoas. Porque a palavra de Deus, ela se explica por ela mesma. Então, está dizendo aqui, se nós fomos sepultados com eles e ressuscitados com eles, devemos também nós agora andarmos em novidade de vida. Andarmos diferente do que nós andávamos anteriormente. Aleluia! Não precisa, amado, de uma reflexão profunda para entender isso aqui. Então eu e você devemos andar em novidade de vida por causa do sacrifício de Jesus. Vamos olhar em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, estou chegando. Segunda Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. O apóstolo Paulo, ele está falando no subtítulo aqui da minha Bíblia, diz assim: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Ele está exortando ao jovem Timóteo a permanecer firme na prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Está ensinando a mim e a você também. Então ele diz assim, versículo 6:
Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, amado, nós precisamos estar reavivando todos os dias essa verdade em nós. Todos os dias nós precisamos estar reavivando o dom de Deus em nós. Ele não nos deu o espírito de medo, Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aleluia! Que nos salvou! Ei! Ele já nos salvou. Ele não vai nos salvar. Ele já nos salvou. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação dos tempos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Sabe, eu acho que foi quinta-feira, talvez algumas pessoas não tenham entendido quando eu disse que nós não iríamos morrer, que crente não morre. Aleluia, que nós íamos apenas mudar de casa. Ou seja, nós habitamos nesse corpo, nós somos um espírito, habitamos nesse corpo, possuímos uma mente, uma alma, um intelecto. Então nós vamos apenas mudar de casa. Porque, pelo que me diz aqui a minha Bíblia, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz, salva e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, destruiu, acabou, aniquilou, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aleluia! João 6,63 diz que essa palavra que ele nos tem falado, ela é espírito e vida. Então, amados, está dizendo aqui, né, que ele nos trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, se você crê que ele já te salvou, né, porque tem pessoas, será que eu... Não, amados, eu já sou salvo. Jesus Cristo já me salvou. O que é que eu preciso fazer? Crer na palavra, me identificar com a palavra, me permanecer firme na prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Então, quando eu prossigo firme na prática do zelo, da firmeza e da fidelidade, reavivando essa palavra em mim, crendo no que a palavra diz, ei, eu vou apenas ser promovido de um corpo mortal para um corpo glorificado. E aí sim, aí é que a minha vida vai estar começando. Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Então, amados, não perca as informações celestiais para o natural. O natural vai dizer que isso é loucura. Então não perca aquilo que você já ganhou espiritualmente, mediante essa palavra. Porque está dizendo aqui, mediante o Evangelho. Não perca. Então, mediante essa palavra, mediante o Evangelho, a morte ela não tem domínio mais sobre a minha vida. Ela não tem domínio sobre a tua vida. É a Bíblia que está dizendo. Amém, amados? Então agora se lembre, uma nova identidade, uma vida nova, uma nova maneira de viver. Então João capítulo 8, verso 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amado, se Jesus te libertou, você vai ser livre dos pensamentos naturais, dos pensamentos antigos. E você vai pensar no que a palavra diz,
você vai crer no que a palavra diz e você vai fazer o que a palavra diz, porque agora a sua identidade é outra. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você compreende? Ou está difícil de compreender essas coisas? Você entende isso? Então, se Jesus Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. E agora você pode crer no que a palavra diz, entender o que a palavra diz, porque a palavra está falando de coisas espirituais. Quando nós éramos do mundo e que nós tentávamos ler essa palavra, amado, era como se nós estivéssemos lendo japonês, grego, inglês, que nós não entendemos, alguma língua que nós não entendemos. Mas hoje nós entendemos, porque hoje nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Ele conquistou naquela cruz. Morremos e fomos sepultados com Ele. E ressuscitamos com Ele para novidade de vida. E numa novidade de vida agora eu sei que Ele trouxe luz para a minha vida e a imortalidade mediante essa palavra. Então por essa palavra eu entendo, eu não vou morrer, mas eu vou ser promovido. E aí é que a minha vida vai começar nele. Uma nova realidade. Aleluia! Efésios capítulo 2. Aleluia! Então nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Se você não preparou o seu pão, o seu suco de uva, dá tempo, viu? Você preparar e participar conosco. Daqui a pouco eu vou estar celebrando a ceia, vou estar falando algumas coisas a respeito da ceia. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: Ele nos deu vida. Deu o que, amados? Vocês podem falar mais alto aí atrás. Ele nos deu o quê? Vida. Nos deu vida. Aleluia. Aniquilou. Venceu a morte. Ele nos deu vida. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele já nos deu. Ele nos deu vida. Você compreende isso? Ele quem? Jesus Cristo nos deu vida. Então, amados, você precisa crer para compreender isso aqui. Você precisa crer para compreender isso aqui. Não se compreende natural. Ele já nos deu, Ele não vai nos dar. Crer para compreender. E quando nós compreendemos isso, né, nós vamos entender que essa palavra vai funcionar na nossa vida. Precisamos nos posicionar nessa palavra. Para a palavra funcionar, precisamos nos posicionar nela. Alexandre ministrou ontem para as mulheres e falou a respeito de posicionamento. E o posicionamento é para todos nós. Precisamos nos posicionar nessa palavra para que ela possa funcionar na nossa vida. Porque se você anda pensando nas coisas que estão sendo ditas do coronavírus aí fora, nas instruções, né, nos noticiários, aquilo vai fazer parte da tua vida, porque tudo que nós pensamos, tudo que nós meditamos, passa a fazer parte de nós. Então medite nessa palavra, porque Ele já te deu vida. Ele não vai dar, Ele já te deu. Se posicione nela e você vai compreender isso. Amém, amados? Deixa eu te dizer algo, talvez isso seja uma revelação para você. Talvez seja uma revelação poderosa. Receba nessa noite como uma revelação. Porque nós só temos aquilo que nós recebemos. Vou dizer de novo. Nós só temos aquilo que nós recebemos. Se você receber nessa noite essa palavra,
Você vai ter essa palavra na sua vida e ela vai se cumprir. Você precisa compreender isso. Você só vai ter o que você recebe. Se você receber as informações do noticiário, todo mundo vai pegar, todo mundo vai ter. Ei, acabou foi tudo, porque aí você vai ter. Mas se você receber que Ele já nos deu vida, Ele não vai nos dar, Ele já nos deu, amado. Então nós temos a vida abundante, então coronavírus não pode chegar na minha vida, porque eu tenho a vida de Deus. Receba nessa noite essa palavra e desfrute do que essa palavra pode te dar. Amém? Aleluia! Então, temos hoje uma nova identidade, uma vida nova, porque Ele já nos deu vida, não foi morte, foi vida. Receba essa palavra nessa noite.